Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de investimentos e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre fundos imobiliários de um setor alternativo, alguns setores diferentes que a gente ainda não falou aqui, focando em fundos imobiliários de hotéis, hospitais e educacionais. Então, para você que está acompanhando, chegou de paraquedas ou ficou sabendo da gente agora, né, ouvindo a gente pelo BTC Cast ou vendo a gente no YouTube, né, aqui no BTC Money a gente fala sobre diversos ativos e tipos de investimentos para você poder adquirir mais informações. Né, a gente está no meio de uma série de ativos imobiliários. Nessa série a gente já falou sobre imóveis próprios, estratégia de investimentos em imóveis, falamos sobre CRIs, LCIs e diversos tipos de fundos imobiliários. E no episódio de hoje focando nesses três setores: hospitais, hotéis e educacional. Né? Já trago o disclaimer, né, aqui do nosso colega que não está presente hoje, Marco Palhares, né, que sempre pede para a gente fazer, é importante a gente fazer. Né? Nada do que a gente fala aqui são, de qualquer forma, alguma indicação de investimentos. Né? Não tem nada aqui que é uma indicação de investimentos. A gente passa informações para que você possa fazer a sua análise, tomar a sua decisão ou contratar um profissional dedicado para a sua decisão. Bom, para me acompanhar no episódio de hoje, estou com o Rafael Lopes, que é instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, como é que estão as coisas? Fala pessoal, tudo bem? É isso aí, vamos começar a gravação de mais um episódio. Então, hoje a gente vai falar de alguns fundos alternativos e a gente vai aproveitar para fazer uma comparação com os fundos que a gente já trouxe para vocês. Esses fundos eles têm vantagens e desvantagens, então é sempre importante que a gente tenha a capacidade de avaliá-los. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso de finanças, o GFP, curso bombando, as turmas virtuais aí excepcionais. Então, é isso aí, vamos começar mais um episódio do BT Semana. Vamos lá, Habibi. Vamos lá, só lembrando, né, o nosso curso General Finance Program, né, é bem voltado para você que tem interesse em desenvolver nesses assuntos de finanças e investimentos e também alavancar a carreira no mercado financeiro. Né? A gente aborda muitos assuntos no detalhe. Para conhecer um pouco do curso, a ementa e um pouco da proposta de valor, acessa lá o site www.btcompany.com.br/GFP. Já aproveito e faço convite para você seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá, tem bastante conteúdo lá também. Bom, vamos começar, Rafa. É o seguinte, a gente já falou sobre fundos de investimento, né? Acho que está travando um pouco aqui a gravação, mas está tranquilo. A gente já falou sobre fundos de investimento imobiliário, né, de lajes corporativas, já falamos sobre investimentos em FIIs de papel, né, muito baseados em CRIs, LCIs. Falamos também sobre galpões logísticos e no último episódio a gente falou sobre fundos de fundos. Né? E aí ficou alguns tipos de investimentos, né, alguns ativos, né, de fundos imobiliários faltando para a gente comentar. Então, separamos aí três setores um pouco alternativos aí, com menos opções, talvez, de fundos para investir, mas ainda assim merecem a atenção das pessoas que querem investir nesse tipo de ativo. Bom, vamos lá, Rafa. O que você pode falar sobre esses setores que a gente separou para hoje? Legal. Então, eu vou falar de fundos imobiliários, de hospitais, de hotéis e um pouquinho sobre fundos imobiliários educacionais. Então, começando pelo fundo imobiliário de hospital, algumas características importantes. Primeiro, normalmente, esses contratos, né, que são firmados entre o fundo imobiliário e o inquilino são contratos feitos com operadoras de planos de saúde que vão se instalar naquele hospital, naquele edifício, naquele empreendimento imobiliário. E esse contrato, ele é um contrato que tem algumas características específicas pelo seguinte, né? Um hospital, ele precisa ter previsibilidade que um hospital ele não vai começar a operação em um prédio para acabar daqui a um ano ou daqui a 2 anos. Ele precisa ter segurança que vai existir uma continuidade. Então, as cláusulas de rescisão contratual são cláusulas muito pesadas e elas tendem a proteger tanto o inquilino, que no caso é a operadora de plano de saúde, quanto o fundo imobiliário que está
locando aquele imóvel. Então, essa é uma primeira característica importante. A segunda característica é que esses contratos são contratos de longo prazo, que geram previsibilidade no fluxo. Então, isso também é uma vantagem. A desvantagem desse tipo de investimento é que, normalmente, esses contratos são monoinquilino. Então, você tem um hospital que é alugado para uma só operadora de saúde e você fica com o risco todo atrelado, então, àquele cliente, àquele inquilino, e, obviamente, isso faz com que a diversificação seja menor e o risco maior. Uma outra questão importante relativa a esses contratos é o que a gente chama de função social do contrato. Caso o inquilino, nesse caso, se torne inadimplente e esse caso vá parar numa disputa judicial, por conta da função social do hospital, é muito possível, é muito provável que o juiz decida a favor do hospital e o hospital ganhe um prazo aí para fazer o pagamento ou que ele tenha margem para negociar o que vai prejudicar o rendimento ou as distribuições feitas pelo fundo imobiliário. Então, essa função social tem que ser levada em consideração também, tá? Falando agora um pouquinho sobre os fundos imobiliários de hotéis, esses fundos, eles são... Quando é feito um investimento em um hotel, quando um fundo imobiliário faz um investimento em um hotel, ele está olhando para duas coisas. Primeiro, para a própria performance daquele empreendimento, ou seja, qual que é a taxa de ocupação dos quartos daquele hotel e o que isso vai gerar de renda, que é o que vai ser também distribuído pelo fundo. A segunda coisa que esses fundos olham é a própria valorização do hotel, porque normalmente esse tipo de investimento feito pelo fundo imobiliário é um investimento que tem um prazo definido. Então, o fundo compra o hotel, administra o hotel, ganha renda, né? Gera receita com a ocupação daquele hotel e futuramente, em uma data posterior, esse hotel é vendido e aí o ganho de capital entra como um ganho importante para o fundo. Por conta disso, esse fundo está muito ligado a nível de atividade econômica daquela economia em particular ou daquela região, porque, obviamente, em um ambiente de economia aquecida, a taxa de ocupação sobe muito e a valorização daquele imóvel, daquele hotel, também é mais provável. Então, esse fundo ele tem muita sazonalidade. Em épocas de depressão econômica, a tendência é que as rendas, né, a performance do fundo seja prejudicada, e em épocas de bonança, né, de aquecimento, a tendência é que esses fundos performem melhor. E o terceiro fundo é o fundo imobiliário educacional, que aí, obviamente, é um empreendimento, né, um imóvel que é locado para uma instituição de ensino. Existe também uma renda de aluguel. Esses contratos também são normalmente contratos de longo prazo, que gera uma segurança para o fundo imobiliário. Aqui também, como desvantagem, tem a questão de que normalmente são contratos monoinquilinos, então é uma instituição apenas alugando aquele edifício, aquele empreendimento. Então, essas seriam as ponderações. E aqui, especificamente em relação ao fundo imobiliário educacional, a gente tem que lembrar que existe uma tendência ao aumento do ensino à distância, né, que é o chamado EAD. Isso tem duas consequências para o fundo imobiliário que investe em empreendimentos que são locados para instituições educacionais. A primeira delas é que, obviamente, a demanda pode diminuir. Então, se você tem um crescimento do EAD, pode ser que o espaço, a demanda por espaço, ela diminua, porque a instituição de ensino vai querer um espaço menor ou porque, eventualmente, ela nem vai querer aquele espaço mais. E o segundo problema é que a barreira de entrada nesse setor ela diminui também, porque na medida que você facilita, né, a entrada de novas escolas oferecendo um ensino à distância e que se torna mais fácil, obviamente, porque o investimento é muito menor, né, a partir do momento que a instituição, uma nova instituição que está entrando no mercado, não tem que fazer um investimento na locação, então fica mais fácil de entrar, você aumenta a concorrência com a instituição de ensino. Se você aumenta a concorrência, aquela instituição de ensino que está pagando aluguel para você pode ter um problema de geração de receita e em algum momento se tornar inadimplente. Então, esse seria um segundo risco, né, desses fundos imobiliários educacionais. Então, coloquei algumas características gerais desses três grupos de fundos para que a gente possa fazer uma comparação com aqueles fundos que são, vamos dizer assim, mais tradicionais
que são os fundos que a gente já trouxe aqui para vocês, né, de lajes corporativas, galpões, fundos de papel. Então, algumas coisas que a gente tem que levar em conta. Pô, muito bom, Rafa. Acho que a gente consegue aqui abordar vários aspectos bem específicos de cada tipo de fundo que você colocou aqui, né, que é importante na hora de fazer análise. Lembrando, analisar fundo imobiliário não é só pegar o dividend yield, né, o quanto ele dá de provento, o valor da cota em relação ao valor patrimonial por cota, né, tudo isso são dados muito simples, né, que a gente deve analisar também, mas entrar a fundo na gestão do fundo, né, e nas características do mercado é fundamental. E aí, Rafa, bom, dada a introdução, acho que vale a pena a gente trazer alguns fundos imobiliários, né, na real, para poder colocar essa discussão na prática, né? E aí acho que a gente pode começar pelos fundos de hospital, né? Você deu uma olhada em um desses fundos, né? Então, se você puder compartilhar, eu também vi um fundo rapidinho só para comentar alguns aspectos, mas fala você o fundo que você trouxe aí de hospitais, Rafa. Beleza. Primeiro, Bibi, que eu trouxe é um fundo que se chama Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes. É um fundo cuja gestão é feita pelo BTG Pactual e esse empreendimento fica ali no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Ele foi locado para a Redditor São Luís, que é uma rede bastante conhecida, né? Então, é um fundo monoinquilino e que, de características, vamos lá, ele tem um patrimônio líquido, ali em maio, de 218 milhões de reais, tá? Com um valor patrimonial de R$ 190,78. Se a gente for fazer uma comparação com o valor da cota que está sendo negociada, a cota hoje vale R$ 267. Então, existe um prêmio grande em cima do valor patrimonial, que é um fator de atenção. Só que o yield desse fundo é muito relevante também. Ele distribuiu, ou ele está distribuindo, vem distribuindo em torno de 1,4%, 1,5% ao mês, que é uma rentabilidade bastante atrativa. A taxa de ocupação, obviamente, é 100%, né? E o contrato começou em 2006 e termina em 2026. Então, tem mais 6 anos, mais ou menos, aí de tranquilidade, né? De fluxo previsto. Um contrato de 20 anos, ou seja, a gente tem um histórico para analisar também, e até hoje assim, nunca houve grandes problemas, sempre os pagamentos foram feitos de maneira regular, sempre de maneira adequada. Então, é um fundo que tem algumas vantagens. Ele tem efetivamente esse rendimento, distribui um rendimento muito, muito importante. O mercado secundário, no mês, para vocês terem uma ideia, no mês de abril foi negociado um volume de quase 5 milhões de reais, o que é um volume interessante, né? Para o investidor pessoa física, mais do que suficiente. Para o investidor institucional, já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tá? Então, isso, é um fundo interessante, ele tem bastante. O único ponto de atenção aqui seria realmente o valor da cota, que ele está bastante valorizado em relação ao valor patrimonial. Pois é, Rafa, é interessante, né? E tem algumas características semelhantes, até dentro da estrutura que você falou, e algumas muito diferentes do fundo que eu vi aqui. Eu vou comentar rapidinho, né? Não tantos detalhes em relação ao fundo, né? Mas ele é também do grupo Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas ele é alocado para o Hospital da Criança, né? Esse fundo que eu estou falando é o Fundo de Investimento Imobiliário Hospital da Criança. O ticker dele é HCRI11, né? Só que ao contrário do fundo que você falou, né, do Nossa Senhora de Lourdes, né, que é alugado para a Redditor, ele é um fundo com uma liquidez muito mais baixa, né? Mensalmente, as negociações dele giram em torno de 50 a 60 mil reais, né? Então ele é um fundo bem menor, ele tem um patrimônio líquido de mais ou menos 50 milhões, né? São 200 mil cotas negociadas e hoje tem menos de 3 mil cotistas, né? Um ponto interessante que eu vejo nele, Rafa, é que a taxa de administração é cobrada de uma forma bem diferente da grande maioria, né? A taxa de administração é de 2% sobre o rendimento líquido mensal, né? A grande maioria dos fundos cobra taxa de administração em relação ao patrimônio, em relação ao valor da cota, né? Mas nesse caso é em relação ao rendimento, né? Então, um ponto interessante, né? Bom, além da liquidez baixa, ele é um fundo que está muito caro em relação ao valor patrimonial,
né? Então, hoje, a cota dele gira em torno de R$ 430 e o valor patrimonial por cota é R$ 292. Tá? Então, ele está com... se a gente fizer a relação, o valor patrimonial da cota pelo valor patrimonial está quase 1,5, né? Está um valor bem acima. Mas o yield dele, né, os proventos também são razoavelmente altos, não tão altos quanto você falou, né, mas é em torno de 0,65% ao mês, tá? Se a gente pegar baseado no último rendimento. Então, são algumas características. O valor da cota ele é bem alto, né? Então, muitos fundos aí giram em torno de R$ 100, R$ 150 a cota. Esse está em torno de 420, né? Tá também com um prêmio bastante discrepante. É um fundo de gestão passiva, né? E também monoinquilino, como você tinha comentado. Então, são dois fundos, né? Tem muito poucos fundos de hospital disponíveis hoje na B3, né, para negociação, acho que são 3 ou 4, se eu não me engano, mas são poucas opções, mas ainda assim é um mercado presente. É interessante a gente avaliar. Agora vamos para o segundo tipo, né, que a gente falou, que são os fundos de hotéis. Qual que você viu aí, Rafa, para compartilhar as informações? Legal, Habib. Só antes de falar, eu vou passar o ticker do fundo anterior, que eu esqueci de passar, é o NSLU11, tá? O fundo de hospital que eu comentei. O segundo fundo, Habib, que é o de hotel, é um fundo que se chama Fundo de Investimento Imobiliário Hotel Max Invest. O ticker dele é HTM de Maria X11. E esse fundo, como eu comentei antes, ele está muito atrelado à atividade econômica, né? Toda a receita que ele gera, a renda que ele gera, está atrelada à atividade econômica. E, obviamente, por conta aí de tempos de Covid, esse fundo está sofrendo bastante, tá? Então, a primeira informação relevante é que a taxa de ocupação, que vinha no início do ano em 65%, caiu em março para 36%, tá? A carteira desse fundo é uma carteira diversificada, ele tem participações em vários hotéis. Então, essa é uma taxa de ocupação média. Tá? Ainda assim, apesar dessa diversificação, não teve muito como evitar esse prejuízo. Então, a taxa de ocupação caiu de maneira generalizada. Por conta disso, ele está sendo negociado a um valor abaixo do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial por cota é em torno de R$ 145,00 e ele está sendo negociado a 129. Ele vem registrando, né, performances negativas nas últimas semanas, tá? A receita por quarto também, que é um indicador que é muito acompanhado nesse tipo de fundos, a chamada Heavy Par, caiu de 220 mais ou menos reais por quarto para 142 por quarto disponível, certo? E por conta de todo esse cenário, a distribuição de dividendos nos meses de março e abril foi a zero. Tá? Então, a partir do momento que essa taxa caiu muito e os pagamentos diminuíram, o fundo simplesmente parou de distribuir receita. Tá? Então, é exatamente aquilo que a gente estava comentando. E, obviamente, no momento que acontecer uma recuperação econômica, a taxa de ocupação volta a aumentar e ele volta a distribuir. E a expectativa é que, em algum momento, esses empreendimentos, esses hotéis também sejam negociados para que isso gere um ganho de capital. Tá? Em relação aos valores de liquidez, aos valores negociados no mês a mês, esse fundo ele gira uma média de negociação por mês de mais ou menos uns 5 milhões de reais. Tá? Então, também para o investidor pessoa física, é bem tranquilo, imaginando que o investidor consiga girar, né, do volume total negociado mais ou menos uns 20%, então até R$ 1 milhão daria para girar de carteira num investimento feito nesse fundo em particular. Tá bom? Então, pode ser uma oportunidade, né, quem está olhando para uma recuperação econômica, uma oportunidade de entrada agora visando uma valorização dessa cota. Pô, muito bom. De fato, ficar atento, né, tanto às características do fundo, né, regionalização, né, um negócio que você falou, Rafa, muito importante, né, onde estão os hotéis, né, investidos no fundo, se você puder fazer essa análise você em casa, isso ajuda bastante, né, e se torce também e acredita na valorização da atividade hoteleira ao longo dos próximos meses, né, então tudo isso faz parte da estratégia de investimento, né. E para finalizar os fundos de hoje, Rafa, a gente vai falar do setor educacional, então eu trouxe aqui um fundo que eu invisto também particularmente já faz um tempo, né? E tem alguns dados interessantes aqui para colaborar, né? Esse fundo,
ele é administrado pelo BTG Pactual, né, e o fundo chama Fundo de Investimento Imobiliário Campus Faria Lima. O ticker é FCFL11. Né? Esse fundo ele tem um inquilino que é o INSPER, né? Então ele é o dono do edifício onde fica o INSPER, que é uma instituição de ensino referência em São Paulo. Né? Tem cursos aí de administração, economia, engenharia, etc. Né? E algumas características importantes, né? Ao contrário do fundo que eu falei, que também era administrado pelo BTG, né, o fundo do Hospital da Criança, né, a taxa de administração é de 0,3% sobre o valor total dos ativos do fundo, tá? Isso é importante. É, as negociações, né, então, são muito maiores do que aquele fundo também, né? Ele tem em torno de 4.000 negociações, né? Se pegar o valor da cota aí, dá aí em torno de 400 mil de giro, tá? Então não é tão relevante assim, mas é bastante. E tem um ponto importante, né? Esse fundo, eu já invisto nele faz um bom tempo, e ele passou por um desmembramento. Né? Rafa, o que é desmembramento de ação ou de cota aí, lembra? Não, desenvolvimento split é quando o valor da cota ele é dividido e você multiplica o número de cotas, né? De tal maneira que o total não muda, mas você diminui o valor da cota, então você dá mais liquidez. Aquele investidor só consegue investir a tickets mais baixos, a valores mais baixos, consegue então passar a acessar esse fundo com mais facilidade. Então isso aumenta a liquidez, o giro das cotas do fundo. Exato, isso foi feito. Né? A cota do FCFL11 até acho que meio do ano passado, não lembro exatamente a data, era mais de R$ 2.000 a cota. Né? E agora está em torno de 107, R$ 108. Né? Hoje praticamente não tem prêmio, né? Está em cima do valor patrimonial. E o yield, né, que ele distribui hoje é em torno de 0,48% ao mês. Né? Então dá 5 e alguma coisa por cento ao ano, que é um yield razoável. Né? Só que tem um ponto importante. Né? Então, legal, ele é monoinquilino, mas não tanto, né? Porque dentro desse fundo há dois inquilinos, na verdade, que é o mesmo prédio. Né? Então, o INSPER, a instituição de ensino, é o principal, só que na parte de baixo do prédio tem um estacionamento. Né? E o locatário de estacionamento é a Alpark, né? A dona da Estapar. E aí tem um ponto importante. Né? Por isso que quando você investe no fundo imobiliário, na minha visão, tá? Se você não for uma pessoa com uma certa preguiça e quiser acompanhar seus investimentos, é importante acompanhar toda a documentação, os relatórios gerenciais do fundo. Tá? Então, se você entra no site do fundo, né, ou até no Funds Explorer, né, que é aquele site que eu gosto de usar bastante que o Jacinto participa, que a gente fez até uma live com ele bem legal, site bem bacana, a gente descobre que tem um fato relevante informando que a Alpark está inadimplente nos últimos meses. Né? Então ele informa isso e, obviamente, isso vai afetar a distribuição de proventos. Né? Só que é importante que você entenda o que está acontecendo, por que existe essa inadimplência, qual que é a negociação que está acontecendo com o locatário, né? E quais são as expectativas. Um outro ponto que é característico desse fundo, né, eu não sei falar dos outros fundos educacionais, mas pode ser que seja semelhante, é que o provento ele varia nos meses de aula e nos meses de férias. Tá? Então, nesse fundo, nos meses de dezembro, janeiro e julho, os proventos são reduzidos. Né? E nos meses de regulares de aula, eles voltam aos patamares tradicionais, vamos dizer assim. Isso também está em contrato, né? São contratos diferentes dentro dos fundos educacionais. Né? Esse daqui é o FCFL 11, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena dar uma olhada nos relatórios gerenciais. Tá? Um fundo também administrado pelo BTG Pactual, bem interessante. Beleza? Esse foi o fundo que eu vi aqui do setor educacional. Né? A gente passou aqui nesse episódio por 3 setores, então, o setor hoteleiro, hospital e educacional. E aqui acho que a gente fecha uma boa gama dos ativos imobiliários e dos fundos imobiliários, né, Rafa? Agora, o investidor, né, o ouvinte do BTC Money, acho que tem subsídio para fazer a melhor opção. O melhor fundo imobiliário é aquele que faz mais sentido para o seu perfil e para os seus objetivos. Pois é, exatamente. Aí aqui nesse episódio a gente fecha essa série sobre fundos imobiliários, só que a gente vai continuar falando sobre ativos imobiliários.
Aí você pode perguntar, poxa, mas não tem mais tipos de fundos imobiliários? Tem fundos imobiliários que investem em agências bancárias, né? Tem fundos imobiliários que investem em terrenos, enfim, em desenvolvimento imobiliário, mas a gente acho que já cobriu bastante aqui, eventualmente, futuramente, a gente faz mais episódios sobre esses outros tipos de fundos imobiliários, mas tem bastante coisa ainda para a gente abordar dentro dos ativos imobiliários que não são exatamente fundos imobiliários, né? Que a gente já trabalhou bastante esses fundos. E aí, Rafa, queria então agradecer sua participação aí nesses episódios todos e continuaremos, né? Próximos episódios a gente vai falar sobre investimentos imobiliários no exterior, hein? Assunto diferente. É isso aí, eu que agradeço, fico feliz. A gente ensina e aprende muito também com os nossos ouvintes, com as perguntas, com a troca de ideias e com tudo que a gente estuda para trazer para vocês. Vamos falar um pouco sobre investimentos no exterior, que é algo que está em alta, né? As novas possibilidades de investimento permitem que a gente tenha acesso a alternativas e, obviamente, olhar para o exterior, ter a possibilidade de investir em ativos expostos a uma outra geografia, a uma outra economia, muitas vezes em países desenvolvidos, em países com economias mais sólidas, em outra moeda. Tudo isso é bastante importante. A gente tem que conhecer, então, essas alternativas e olhar muito para o futuro também, porque elas vão ser cada vez maiores. Então, vamos falar um pouquinho também dessas possibilidades de investimentos no setor imobiliário, mas fora do Brasil. Muito bom, Rafa. Muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. E obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora. Obrigado pelo interesse e pela paciência. E nos vemos então na semana que vem no próximo episódio do BTC Money. Um grande abraço. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.